Esses dias eu corri uma bateria aberta de kart com vários pilotos iniciantes e lá eu vi erros grotescos que destroem a sua pilotagem, mas não só isso. Vi erros graves que colocam em risco a segurança de todos os pilotos na pista. E neste vídeo daqui eu vou apontar todos esses erros para que você não cometa, para que você preserve a sua segurança na pista, mas também para que você evolua a sua pilotagem e consiga melhorar os seus tempos de volta. Ei piloto, beleza? Eu sou Estevão e criei esse canal aqui para ajudar você a competir de igual para igual, até mesmo contra os melhores pilotos do grid. E eu já quero começar esse vídeo dizendo que um dos erros mais comuns entre os pilotos de kart, e isso vai até os pilotos mais experientes, é o overdrive. E apesar dele ser muito comum e teoricamente fácil de corrigir, ele é um erro persistente que, se você não prestar atenção, ele vai retornar na sua pilotagem. Mas na maioria dos casos o overdrive ele não coloca em risco a sua segurança, como acontece em alguns outros erros que eu vou pontuar nesse vídeo. E inclusive eu vou começar esse vídeo por eles, pelos erros que afetam diretamente a sua segurança e a segurança dos demais pilotos que estiverem competindo com você. Então presta atenção nesse vídeo daqui, porque eu vou te mostrar os erros que você não deve cometer, e caso um terceiro piloto cometa esse erro na sua frente, como você faz para sair ileso de uma situação dessa. Até porque a sua segurança é prioridade, principalmente se você me acompanha aqui no canal no YouTube. E olha só, uma situação em que você está correndo sério risco de se envolver em um acidente é quando você roda e fica parado no meio da pista. E principalmente quando você para exatamente no traçado ideal dos outros pilotos, e ainda quando você para atravessado, quando você para de lado, porque aí você está correndo um sério risco de se envolver em uma batida em T, que é o pior tipo de batida que você pode sofrer no kart. Isso machuca pra caramba, galera. Então evita ao máximo, faz de tudo para não ficar nessa posição quando você rodar na pista. E aconteceu uma situação muito complicada lá no kartódromo da Granja Viana, bem na curva 1, que é uma curva difícil e, além de tudo, ela é uma curva cega. Então os pilotos que estão entrando nessa curva, eles só vão ver um cara rodado na hora que eles estiverem bem em cima do cara, o que pode diminuir o tempo de reação, e dependendo do piloto que está vindo, que está surgindo aí nessa curva, ele não vai conseguir reagir. Se for um piloto mais experiente, você vai dar sorte, se você tiver rodado ali no meio da pista, né? Agora, se for um piloto iniciante, as chances dele bater em você são muito altas. E olha só esse caso, o piloto ele foi fazer o contorno dessa curva 1 e ele acabou rodando. Mas ele rodou e ficou fora do traçado da pista, ele ficou fora da pista, na verdade, né? Ele ficou ali no canteiro central, ali onde não é o traçado dos pilotos, o que diminui bastante os riscos de você se envolver em um acidente. Não zera, né? Porque alguém pode rodar, pode passar reto, pode acontecer alguma coisa, mas diminui muito porque os karts eles não passam por ali normalmente. Mas esse piloto ele teve a genial ideia de ganhar tempo, deixando o kart rolar de volta para a pista. E sim, pensando em ganho de tempo, ele iria se dar bem, porque ele ia voltar para a pista e ele ia voltar praticamente na posição de partida de volta para a corrida. Mas quem corre na granja sabe que nessa curva é muito comum os pilotos virem chutados, virem fazendo overdrive pra caramba, diminuindo pra caramba a possibilidade de uma reação. Então às vezes o cara vai com o kart escorregando ali, se matando para não rodar o kart, e ele se depara com o cara rodado na frente dele. Isso é extremamente perigoso, pessoal. Então nunca cometa esse erro. Se você rodou e você viu que você vai ficar fora da pista, é melhor você parar o kart fora da pista. Não tente voltar para a pista de ré, voltar no meio do traçado ideal ali, se colocando em posições de risco, porque se acontecesse uma batida com esse cara aí, ele ia se machucar muito. E outra coisa, ó, uma dica aqui para você, tá? Essa aqui é uma dica extra. Se você está fazendo a curva 1 da granja e você vê que você vai perder o kart, que ele vai rodar, tenta fazer um contra-esterço e vai reto, passa por trás ali da barreira de pneus. O pior que pode te acontecer é você tomar uma punição de tempo, mas você vai evitar de se colocar em uma posição de risco e talvez você perca menos tempo do que se você rodasse, porque quando você roda, até você voltar para a pista é complicado. Mas o ideal mesmo é que você não rode e que você não precise usar esse recurso. Então eu já vou para o próximo erro, que é frear tarde demais. A maioria dos pilotos iniciantes querem frear para lá do Deus me livre, frear em cima da curva, e isso é prejudicial para sua pilotagem.
principalmente no rental kart, que tem um motor mais fraco, que é mais pesado, que é difícil dele desenvolver velocidade, principalmente quando está com o giro do motor baixo. E aqui eu vou voltar porque eu sempre falo aqui nesse vídeo, não importa o quão tarde você freia, mas sim o quão cedo você consegue voltar a acelerar o kart. Então toma cuidado com isso, não deixa para frear muito em cima da curva e não contorne as curvas com uma velocidade acima do limite do kart. Se você ouve um barulho de pneu muito gritante no seu kart, significa que você está forçando demais, que você está cometendo overdrive. E isso é péssimo para você. E a partir desse momento do vídeo eu vou passar para umas dicas mais avançadas, para você que já tem uma experiência um pouquinho maior no kart, que é dar aquela polida na sua pilotagem. E um erro que ele é um pouco mais avançado, ele é um pouco mais difícil de ser identificado, é quando você não se posiciona bem para as curvas subsequentes. Então às vezes você entra em uma curva, você faz ela certo, só que você não faz ela certo o suficiente para ficar bem posicionado para a próxima. Isso é muito comum acontecer quando você tem sequência de curva, quando você tem S, por exemplo. E um exemplo disso é também na Granja Viana, na entrada do miolo da pista. É comum nesse ponto que os pilotos exagerem, que eles façam a curva muito mais forte do que precisa e eles acabam ficando mal posicionados para a próxima curva. Presta atenção, nessa entrada do miolo é importante que você fique bem por dentro, bem pertinho da zebra de dentro ali, para você ficar bem posicionado para a próxima curva. Porque, para falar a verdade, depois dessa primeira frenagem para entrar no miolo da pista, você não freia mais até o mergulho. O máximo que vai acontecer ali é você tirar o pé para pegar a subida do mergulho. Então é melhor você caprichar nessa entrada da curva, dar uma matadinha ali na velocidade, não tem problema, porque nessa próxima sequência de curvas aí você vai recuperar se você estiver bem posicionado depois da entrada do miolo. Mas olha só, eu quero te atentar para um detalhe. Repara como eu viro muito pouco o volante aí para fazer essa entrada do miolo da granja. E isso me leva para o próximo erro que pilotos cometem, que é o de virar demais o volante. E olha só, quando você vira demais o volante, tem uma cadeia de fatores ali que prejudicam a sua pilotagem. Primeiro, que você vai facilitar com que o kart saia de frente. Quando você vira demais o volante, a tendência do kart é romper aquele atrito com o asfalto, o que vai fazer com que o kart saia mais de frente, e isso prejudica a sua pilotagem. Mas não só isso, o volante também pode ser usado como freio no kart. Isso acontece muito lá em San Marino, no kartódromo de Paulínia. Como lá é uma pista de alta, em alguns traçados e em algumas curvas de determinados traçados, é comum que os pilotos virem mais o volante para dar aquela segurada no kart sem que ele precise pisar no freio. E isso é uma sacada bem avançada de pilotagem, tá? Então às vezes o piloto ele tá fazendo a curva pé embaixo, só que aquela virada a mais de volante que ele dá em uma determinada curva é o suficiente para fazer o kart encaixar na curva perfeitamente. Ou às vezes ele faz isso só levantando o pé do acelerador sem precisar frear o kart. Mas em via de regra, virar demais o volante é ruim justamente por isso, porque ele freia o kart. Então em algumas ocasiões é legal você dar uma atrasadinha no ápice, de repente até dar uma jogadinha ali para o kart ele sair reto, para você praticamente não ter que virar o volante. E um exemplo disso aconteceu algumas semanas atrás, quando eu corri no campeonato italiano, lá no kart Itália. Repara na curva 0, ela é uma curva longa e uma curva bem agressiva inclusive, mas eu estava fazendo ela praticamente com o volante reto. E como o meu kart ele não estava muito bom de reta, essa sacada me ajudou muito no decorrer da corrida e fez com que eu garantisse um pódio. E olha só, aqui vai um aviso para você. Todas essas sacadas, e principalmente as sacadas mais avançadas que eu estou passando aqui nesse vídeo, eu explico detalhadamente no meu curso, o método de pilotagem volta a volta. Esse é um curso que eu desenvolvi principalmente para você aí que está começando agora no kart e não quer desembolsar rios de dinheiros com coaches, que sim, eles vão te ajudar, mas vai ser um gasto muito maior do que o que eu ofereço aqui nesse curso. E, além disso, até mesmo para você que é um pouco mais experiente, que já tem um pouco mais de feeling no kart ali, eu tenho conteúdos nesse curso que são experiências que vão fazer você evoluir a sua pilotagem, além de algumas sacadas ali que você vai descobrindo na pista, mas conforme você vai correndo, então você precisa de anos e anos de experiência, assim como eu. Para quem não me conhece, eu corro de kart desde 2014 e todos esses 11 anos de experiência que eu tenho no kart estão neste curso. E se você ainda não é meu aluno, mas quer conhecer o método de pilotagem volta a volta,
eu tô deixando o link aqui na descrição e olha só, aproveita porque ele tá com 50% de desconto. São mais de 27 videoaulas onde eu vou te ensinar todas as técnicas de pilotagem e, como eu disse, vou te mostrar algumas experiências que eu tive ao longo desses 11 anos por apenas R$ 49,99. E eu recebo diversos relatos aqui de pilotos que evoluíram pra caramba depois de adquirir o método de pilotagem volta a volta e aplicar na prática todas as dicas e ensinamentos que eu dou nesse curso. E olha só, se você comprar e não gostar do que vê, se você achar que tudo que eu falo lá você já sabe, você tem 7 dias para pedir o reembolso do valor e eu vou te reembolsar sem problema nenhum, sem conversinha, sem ficar insistindo para você ficar no curso, nada disso. Se você comprar o curso e falar, pô, não gostei, quero meu dinheiro de volta, é só você mandar um e-mail para mim, que todas essas informações vão estar lá no curso e eu faço o seu reembolso. Ou então você pode pedir pela plataforma que é a Hotmart, que é uma empresa conceituada aí nesse ramo de cursos online. Então, se você quer virar meu aluno, já sabe, o link tá aqui na descrição. Mas esse vídeo não acabou ainda não, tá? Fica tranquilo que eu ainda tenho outras dicas para passar para você. E a próxima é justamente você não pensar que tem um piloto atrás de você. Ah, como assim não pensar que tem um piloto atrás de mim? Olha só, essa aqui é uma outra dica que é avançada, é uma dica de nível pago que eu tô fornecendo de graça aqui para você que tá me acompanhando nesse vídeo. E essa é uma sacada que ela é um pouco contraintuitiva, porque eu acabei de falar para você que você tem que ficar bem posicionado para as curvas, mas existem algumas exceções. Veja só esse exemplo lá no KNO, no Kartódromo de Nova Odessa. A sua intuição vai sugerir para que você abra para fazer essa curva, você vá lá perto da zebra para você ter um bom ângulo de ataque para essa curva que você está vendo aí no vídeo. Mas quando você faz isso no meio de uma corrida, se tiver um piloto atrás de você, esse alongamento que você vai fazer no seu trajeto para jogar o kart lá perto da zebra pode fazer com que o piloto tenha uma certa vantagem com relação a você, se ele fizer por dentro, e ele vai colocar lado a lado com você ali. E nessa situação, se ele estiver para o lado de dentro, ele vai ter a preferência e nesses casos não tem muito o que você fazer para conseguir defender a sua posição. A menos que você conte com o erro dele, de ele espalhar demais e você dar o X, o que nessa situação é muito difícil, porque depois dessa primeira curva tem outras curvas. Se o piloto for mais experiente, ele também não vai dar essa comida de bola e deixar você dar um X nele. E não só nesse exemplo, tá? Tem um outro exemplo aqui em uma outra corrida, lá no Kart Itália, que aconteceu algo parecido. Repara que nessa curva aí é comum que os pilotos eles abram um pouco para eles terem um bom ângulo para fazer essa curva que ela é maior, que ela tem um raio maior. E pensando somente em tempos de volta, às vezes sim, pode fazer sentido e pode valer a pena você abrir um pouquinho mais para fazer essa curva. Mas durante corridas isso pode dar extremamente errado. Repara nesse exemplo aí, na saída dessa chicane eu dei um totozinho no piloto da minha frente, o que fez ele ganhar um pouco de impulso. E o piloto que estava à frente dele foi abrir para fazer aquela curva e nessa abertura que ele deu, o piloto que eu dei um totozinho entrou e teve a preferência para a curva e acabou se dando bem. E só essa posição que ele perdeu já foi um baita prejuízo para esse piloto, mas ainda teve um atenuante, que ele demorou para conseguir voltar para o traçado ideal da pista e eu aproveitei essa brecha também e fiz uma ultrapassagem. E só nesse erro esse piloto perdeu 2 posições, o que é trágico você perder 2 posições em uma curva. Mas olha só, toma cuidado em uma coisa. Isso não quer dizer que você tem que ficar fechando os pilotos que estão atrás de você a todo custo. Existem maneiras certas de você defender a posição. E se você quer se tornar um piloto completo, aprender todas essas nuances de pilotagem, ter bons resultados, de estar sempre nos pódios das suas corridas, o link para entrar no meu curso Método de Pilotagem tá aqui na descrição. Agora, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, não me conhece direito, ou então simplesmente não quer gastar seu dinheiro com isso agora, vá assistir esse outro vídeo que eu preparei, onde eu explico justamente o que você não deve fazer para defender uma posição e também como lidar com esse tipo de piloto que parece que só quer atrapalhar a sua corrida.